Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aí começando mais uma aulinha aí do nosso curso de desenho técnico, né? Leitura e interpretação de desenho técnico. Para quem não me conhece, sou o professor Renato Borges e essa já é a aula 4. As outras aulas estão aí no canal, só você dar uma procurada aí. E é isso aí, vamos dar sequência. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma parte importante dos desenhos técnicos, né? Que a gente viu em aulas passadas que o desenho ele é extremamente importante, né, devido à sua versatilidade, né, devido à facilidade de comunicar uma ideia, transmitir uma informação. Porém, mesmo assim, o desenho não é suficiente para transmitir todos os detalhes, todas as informações necessárias, tá? Então, por exemplo, o material que é para ser feito, a peça a partir do desenho, você não tem como colocar isso no desenho. O autor, a pessoa que fez o desenho, não dá para colocar isso no desenho. A data que foi feito o desenho, não dá para colocar isso no desenho. O carimbo da empresa, responsável pelo desenho, também não dá para colocar no desenho. Então, apesar de o desenho ser bastante completo, uma das formas de comunicação mais antigas, utilizada até hoje, dentro da mecânica, da elétrica, da indústria em geral, ainda assim a gente precisa utilizar outra forma de comunicação, no caso a escrita. Então, a gente trabalha ainda com a escrita, tá? Como forma de comunicar, de transmitir uma ideia. E essa escrita vai ser colocada onde? Em um local específico. Esse local, tá? É na legenda, tá certo? Então, vou abrir aqui para vocês aqui o material, a apostila. Então aqui, ó, só minimizar isso aqui. Então a gente abrindo aqui o material, a gente observa o quê? Que a legenda, tá? Ela é... O que é a legenda? A legenda é um local no desenho, tá? Onde eu vou colocar informações escritas. Então todo o desenho, além da margem, com aquele padrão que já estudamos, que já aprendemos, que é 25 a margem esquerda e 7 a margem direita, isso nos formatos A4 e A3, a legenda, ela também é obrigatória, tá? Essa legenda, qual que é o local de posicionamento que a legenda deve ficar? Qual que é o local de posicionamento? Então, coloquei para vocês aqui, ó, deixa eu mexer aqui na tela, coloquei para vocês aqui, ó, exemplificando o formato A4 e o formato A3. Como a gente viu em aulas passadas, o formato A4 ele tem um padrão, né, 297 por 210 milímetros, tá? É o tamanho da folha, e o formato A3 seria o dobro do formato A4, então ele teria aqui 297 por 420. Então, por que eu coloquei essa folha aqui para exemplificar para vocês? Porque tem um detalhe que difere. Nos formatos A0, A1, A2 e A3, a legenda ela sempre vai ficar posicionada aqui. Então, eu vou criar um quadro, tá? Dividido em vários campos. A forma como isso aqui é dividido varia de cada empresa para empresa, tá? Então, a norma não determina o padrão. A norma determina que deva ter legenda e as informações que deve conter na legenda. Mas a forma como isso vai ficar distribuído dentro desse quadrado aqui, a norma não determina. O local da legenda ela é padrão. Aonde fica a legenda, nesse formato que eu acabei de citar? A0, A1, A2 e A3. Ficam sempre aqui no canto inferior direito. Tá? Então, coloquei aqui esse quadradinho aqui, até todo para exemplificar. Então, aonde vai ficar sempre a margem, onde vai ficar sempre a legenda, nos formatos A3 em diante, A3, A2, A1 e A0. Sempre no canto inferior, a parte inferior direita, sempre no canto inferior direito. Mais ou menos como eu indiquei aqui para vocês. Já no formato A4, que é um formato que estamos utilizando com mais frequência, tá? Nesse nosso mini curso aqui, nesse curso básico de leitura e interpretação de desenho, aonde deve ficar a legenda, tá? No formato A4. Então, no formato A4, a legenda não fica no canto inferior, ela fica na parte inferior toda. Tá? De fora a fora aqui, ó, com relação à margem, tá? Então, sempre que eu for fazer um desenho, eu pego a folha, eu faço a margem no padrão,
tá? 25 milímetros com relação à borda, 7 milímetros com relação à borda direita, a superior e inferior segue o padrão da direita, e eu coloco a legenda, eu faço a legenda sempre aqui no canto inferior da folha, não no canto como nos outros formatos, e sim ao longo de toda a extensão da parte inferior. Esse é o detalhe da legenda com relação ao posicionamento, com relação ao formato A4 e com relação aos outros formatos, ok? Dando sequência aqui agora, quais seriam as informações que devem conter na legenda? Então, aqui são as informações que a gente tem que ter na legenda. Então, as legendas dos desenhos industriais, de acordo com a necessidade da empresa, vão seguir esses padrões aqui de informações. Então, você tem que ter ali, ó, designação da firma, ou seja, um carimbo, tá? Um carimbo que represente ali o logo da firma, né? O nome da firma, tá? Ao qual aquele desenho pertence. Projetista, desenhista ou outro responsável pelo conteúdo, ou seja, o nome do cara responsável pelo desenho pode ser o próprio projetista ou o próprio desenhista, tá? Então, o nome do responsável ali vai na legenda também. O local que foi feito esse desenho, geralmente esse local é uma cidade, tá? Cidade, estado. A data que foi feito e a assinatura também do responsável pelo desenho. Nome e localização do projeto, também interessante, tá? Conteúdo do desenho, isso é conforme a NBR 8196, tá? Essa questão da descrição do conteúdo do desenho. O número de desenhos, às vezes nos formatos maiores, você pegar ali um formato A3, né, um formato A2, então é uma folha bem maior, então ali cabe às vezes vários desenhos, então eu preciso numerá-los e identificar o número de desenhos que eu tenho naquela folha ali, tá, na legenda. Designação da revisão, tá? Indicação do método de projeção, né? Qual forma de projeção que eu estou utilizando ali, uma perspectiva, né? Ou uma representação de acordo com o primeiro diedro, né? Desses essenciais, aí depende a perspectiva que você está usando, também conforme, tá? A NBR 10.067 e também a unidade utilizada no desenho. Tá? Unidade essa, conforme a NBR 10.126, que no caso, se é milímetro, se é polegada, né, unidade de trabalho. Uma outra informação que é importante a gente conter também na legenda, e não está mensurada aqui, é a questão da escala, tá? Da escala do desenho. Então, a gente ainda vai estudar esse assunto aqui nesse curso, o que são escalas, mas só para adiantar para vocês, a escala também é uma informação que deve conter, deve estar presente na legenda, tá certo? Aqui, então, para vocês, ó, a gente está trazendo um modelo, né? O modelo de divisão aqui da legenda. É um modelo padrão que eu costumo usar com meus alunos aí, tá? E aqui nesse modelo a gente mostra as principais informações que deve conter na legenda e o local indicado que deve ficar, tá? Isso por uma denominação, por uma opção minha, como a gente comentou, tá? A empresa tem liberdade de colocar as informações de uma maneira como ela achar mais conveniente. Tem que ficar atento ao local onde vai ficar essa legenda e tem que ter as informações também necessárias. Então, aqui nessa parte, a gente coloca a quantidade de peças, né? Aqui a denominação de material em bruto, por exemplo, tá? De dimensão de material em bruto. A quantidade que é para ser fabricado, né? A partir do desenho. A especificação do material, que tipo de aço que ele é, por exemplo. E aqui algum campo para observação. A data, tá? Aqui, onde está desenho, poderia ser a quantidade de desenhos, né? Ou a numeração de arquivo do desenho também. Número do desenho, né? Aqui, exemplificando para mim a perspectiva de projeção, né? Então, de acordo com o primeiro diedro, vista de frente e lateral esquerda, tá? Unidade, como a gente viu, unidade geralmente é milímetro. Aqui nesse campo a escala, tá? Como a gente falou, a escala tem a ver com a relação de tamanho entre desenho e tamanho real da peça, é um assunto que vamos estudar ainda nesse treinamento. Aqui geralmente é um campo onde a gente coloca o título da peça, né? O nome da peça, uma forma de identificação através do nome aqui.
poderia ser o nome do equipamento que ela pertence, né? Aqui, o carimbo da empresa, tá? No caso aqui, está escrito Senai, né? Senai Santa Catarina, identificando também a região, mas poderia ser, por exemplo, Alfa, né? Alfa Itaberaí, por exemplo, tá? Identificando o local, ou SSA, também identificando, né? Talvez, só como exemplo. E aqui eu poderia colocar o nome do autor, né? O nome do autor pelo desenho, e também criar um campo de assinatura. Aqui, tarefa, no caso, algo mais didático, seria o número da tarefa que a gente estaria executando, ok? Como eu falei, esse aqui é só um exemplo, a legenda pode ter diversas posições. Aqui está a mesma legenda, só que agora ela está preenchida com um exemplo. Tá? Então, aqui está a peça, né? Quantidade de uma peça. Aqui a denominação é uma barra retangular, diâmetro de 1 polegada e 7/8 por 24 milímetros. Aqui a quantidade, no caso seria uma, a descrição do material, que é um aço ABNT 1020. Observações não tem. Escala 1 para 1, né? Aqui o nome da peça, como a gente falou, ó, né? Então seria aqui caminhão, MG, coroa, então seria a coroa desse caminhão MG. Aqui o local que ela pertence, né? A seção, mecânica geral. Número do desenho 33, unidade de milímetros, e aqui o carimbo. Enfim, é um exemplo de aplicação, tá? Um exemplo de aplicação de preenchimento aqui da legenda, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, já com desenho, né? Então aqui você tem o desenho de um conjunto mecânico, aqui para quem não está conseguindo identificar, esse aqui é um mancal, tá? Um mancal bipartido, ele está com a vista em corte. E aqui é um conjunto mecânico, por quê? Porque aqui tem várias peças, né? Tem parafuso, tem porca, tem a base do mancal, todas montadas no único desenho, tem um rolamento. Então, o que eu faço? Eu faço uma numeração, tá vendo? De indicação de cada peça. E na legenda, de acordo com a numeração, eu faço a descrição do que é, a quantidade que eu preciso, o material do que ele é feito e alguma observação. Tá? Tudo a partir da numeração identificada aqui na peça. Então, é só exemplificando, né? O uso da legenda aí, a forma como ela vai ficar, como ela vai ser utilizada. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer outra informação, a gente vai estar tratando com vocês aí. Qualquer dúvida, né? Vocês podem entrar em contato comigo para a gente fazer o esclarecimento. Beleza. Outro assunto da aula de hoje, tá? Que vamos falar também, é a questão da caligrafia técnica. Então, da mesma forma que vai ter a legenda, você precisa preencher a legenda. Só que o preenchimento dessa legenda não pode ser com qualquer letra. Não pode ser com aquela letrinha que você está acostumado a escrever, né? Aquela letrinha de médico que você tem às vezes, né? Que algumas pessoas identificam. A gente brinca assim porque tem alunos que às vezes nem o próprio aluno consegue identificar a própria letra dele. Então, como o desenho, não só o desenho, mas essa área industrial, um profissional ele tem que estar alinhado de acordo com as normas. A norma determina o uso da caligrafia técnica. Então, essa caligrafia técnica é uma letra padronizada, de forma que qualquer pessoa que for ler uma escrita sua, se ela conhecer do seu idioma, ela vai conseguir ler. Porque você vai estar usando uma letra padrão, uma letra que qualquer um consiga entender. Essa é a caligrafia técnica. E é muito importante que os técnicos, os mecânicos, os eletricistas, pessoas envolvidas na área industrial, que preencham um relatório, preencham uma ordem de serviço, sendo parte integrante do desenho ou de outro segmento industrial, da manutenção, por exemplo, é necessária, é importante a utilização da caligrafia técnica. Inclusive médicos, né, hoje, já são obrigados a emitir receita com caligrafia técnica, justamente para facilitar a interpretação. Por isso que até a maioria dos médicos já estão emitindo as receitas digitalizadas, né, para evitar de ter que utilizar a caligrafia técnica. Não é o nosso caso, nós temos que aprender, temos que desenvolver. Caligrafia técnica não é algo fácil, porque você aprendeu a escrever de um jeito desde quando você aprendeu a escrever, e é difícil mudar isso aí. Porém, quando você consegue mudar, é muito melhor, porque você cria uma letra mais bonita, mais padronizada, mais fácil de interpretação, e que transparece o profissionalismo também, né? Quando você trabalha com a caligrafia que tem uma fácil leitura, né, por qualquer pessoa. Às vezes perde-se muito tempo dentro do chão de fábrica por conta de falta de interpretação de letra, né, de escrita, tá certo? Então, como é que seria esse padrão?
Vamos abrir aqui o layout para a gente ver aqui. Então, olha só. Aqui está um exemplo, tá? De como seria o padrão de uma caligrafia técnica, tá certo? Então, se a gente observar aqui, ó, primeiro ponto, a gente tem diferenças, tá? Entre a letra maiúscula e a letra minúscula, tá certo? Então, é importante observar as diferenças. Ó. A letra maiúscula tem esse padrão, a letra minúscula tem esse padrão, tá? Não é tudo igual. Muitas pessoas, às vezes, pensam que é simplesmente letra de forma. Não é tão simples assim. Tem um padrão de escrita que tem que ser treinado, tem que ser aprendido, tá? Os números também, eles seguem um padrão também, tá? Segue um padrão também dessa forma aqui. Um outro detalhe que você tem é que você pode fazer ela tanto perpendicular, como vocês estão vendo aqui no primeiro exemplo. Então, as letras estão bem perpendicular em relação aqui, né, a essa horizontal aqui. Elas estão exatamente com um ângulo de 90 graus, certo? Nesse segunda forma aqui que você tem como opção, você escreve como se fosse em itálico. Ou seja, com deslocamento aqui, uma leve inclinação de 15 graus, tá, em cada letra. Então, você pode ficar à vontade, tá? Se você prefere fazer com ela na vertical, ou se você prefere fazer com ela em formato itálico, com leve inclinação de 15 graus aí, com relação à perpendicular, tá? A letra minúscula, o mesmo padrão. Então, você tem a minúscula aqui, ó, perpendicular, a letra reta, e você tem ela com a leve inclinação, tá? De aproximadamente 15 graus, ok? Você tem a opção de escolher uma das duas. Os números, mesma coisa. Você pode expressar os números, tá? De maneira vertical, tá? Obedecendo esse padrão, ou de maneira itálica, com a leve inclinação, 15 graus, com relação à perpendicular. Tá certo? Então, é isso, tá? Então, a partir de agora, eu gostaria que vocês treinassem, tá? Tirassem um print aqui dessa tela, dessa imagem, e a partir desse print, tentasse, né, reescrever essas linhas aí, da forma como está aqui, no seu caderno, fazendo ABC maiúsculo, ABC minúsculo, tá? Claro que você não precisa fazer tanto perpendicular quanto em itálico. Escolha um dos dois aí para se adaptar e comece a praticar. A partir da prática, você chega à perfeição. Então, qual que é a ideia? A ideia é que sempre que formos preencher uma legenda, sempre que formos preencher uma documentação técnica que vai circular dentro da empresa, é necessário que seja feito com caligrafia técnica, tá? Então, a partir de agora, nos nossos treinamentos, nós vamos trabalhar com a margem, legenda em todos os desenhos e a escrita, o preenchimento da legenda com a caligrafia técnica, tá certo? Então, a aula de hoje é isso. Obrigado a você que participou. Depois me cobrem os exercícios, tá certo? E a próxima aula, nossa aula 5, vamos falar um pouquinho sobre cotagem, tá? Dimensionamento e cotagem de desenhos técnicos mecânicos, tá certo? Obrigado a todos aí, não deixe de se inscrever no nosso canal, indique esse vídeo para um amigo, né? Deixe os comentários se você gostou ou não gostou, tá certo? Isso é importante para a gente, esse feedback, para que a gente possa melhorar aqui a qualidade, né, desse ensino básico que a gente está tentando passar para vocês, tá certo? Muito obrigado a todos aí e até a próxima.